Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com Cleice Rocha, candidata a vereadora da cidade de Bahia pelo PCdoB. Oi, Cleice, tudo bem? Tudo bem, Gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está te assistindo e ainda não te conhece. certo. Meu nome é Cleice Rocha, eu vim morar aqui na cidade de Bahia, eu tinha apenas 12 anos de idade, aqui no Mar Andreasa. Estudei minha vida toda, meu ensino médio, na escola Antônio Gomes. A minha vida curricular foi toda em escola pública, né? E Então você conhece bem do ensino público, dessas questões sociais. Você também fez parte de uma ONG, do Dom Helder Câmara? isso, eu tinha 13 anos de idade quando eu fui matriculada no Dom Helder. E daí eu era aluna, educanda de lá, e eu tive minha formação cidadã nessa ONG. Quando eu tinha 14 anos, eu dava aula de artesanato e quando a liderança iria viajar, elas tinham a responsabilidade de deixar o grupo das mães comigo nas aulas de artesanato. Ai, que Então, interessante. desde os meus 14 anos, eu comecei a fazer meu trabalho voluntariado, até hoje. Então você começou seu trabalho voluntariado no Dom Helder Câmara, é Isso, isso? isso, isso. E depois foi se expandindo, como é que foi? Depois, lá no Dom Helder, eu tive a primeira oportunidade do meu primeiro emprego, e que foi na biblioteca e na estação digital. Eu e mais 3 amigos na época, me lembro como se fosse hoje. E daí, depois a gente teve nosso primeiro emprego, depois a gente se tornou embaixadores da estação digital. E nesse percurso eu fui também ser voluntária da Casa do Centro de Idosos, que eu dei aula de informática a eles e tal. E depois disso teve a oportunidade de eu entrar numa ONG não governamental, também internacional reconhecida, que é o Rotary Club, né? E daí o Rotary Club facilitou para a gente também o transporte de conseguir mais uma estação digital para a Associação de Mulheres aqui da comunidade. Então, no caso, a gente eu sou muito envolvida nesses trabalhos sociais. Não tem como dizer que Cleice não é da área, porque a minha infância toda, até agora, nessa fase adulta, eu sou desse meio. Então você levanta a bandeira dos projetos sociais, você representa o social. Na verdade, eu levanto a bandeira de Bahia, né? Minha maior prioridade, minha maior bandeira é Bahia. E para a gente lutar, ter uma sociedade mais justa, sabe? Ter uma Bahia com mais credibilidade. E isso que está faltando. O pessoal está desacreditado. E não tem como a gente. Por isso, nas várias questões, quando a gente fala e reafirma as pessoas que eu estou ofertando meu nome para as pessoas votarem em mim, dizer que. Falar sobre a minha pessoa, é complicado eu falar de mim mesma. Eu acho mais forte e mais autêntico alguém dar o testemunho de mim, né? É muito fácil você falar de si. Eu não consigo falar de mim. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade de falar de mim. De o que foi que Cleice... Quem é Cleice? O que Cleice fez? A gente pode conhecer Cleice através de seus projetos, dos seus trabalhos desenvolvidos aqui na comunidade. Sim, eu acho que essa campanha que a gente está participando, ela está muito linda, muito limpa, muito honesta e muito econômica. E isso é referência da própria Cleice, porque ela sempre foi muito transparente, sempre foi muito verdadeira. E uma coisa que eu acho que é minha referência é a questão de ser muito humana, sabe? Tem que existir essa Generosidade. generosidade sempre, sabe? Ter essa posição humanista. E quando eu digo que eu quero uma Bahia mais humana, que eu quero uma Bahia mais socialmente justa, quando eu digo que eu quero uma Bahia mais credibilizada, eu estou dizendo através de mim. Eu sou uma jovem que não tinha um anseio de entrar no meio político, não tinha um anseio de começar como conselheira tutelar lá atrás, há 8 anos atrás. Eu não tinha esse anseio, eu não tinha esse desejo. Nunca tive. Foi através do incentivo da população. E eu digo isso com muito orgulho,
sabe? E com muita naturalidade. Que quem me convenceu a participar da minha primeira eleição como conselheira tutelar foi a comunidade. Foi minha referência, foi meu ícone, que se chama Chicão Vieira. Ele sim, é o ícone da política para mim. Me fala um pouco sobre essa atuação no Conselho Tutelar. Você foi conselheira por 2 mandatos consecutivos, por 2 gestões. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, em 2012 eu me inscrevi, né? Participei do edital de inscrição de conselheiro tutelar. Lá tinha os pré-requisitos. Antes eu era educadora do Dom Helder. Eu era educadora ainda do Dom Helder. E daí eu tive a oportunidade, por muito incentivo, né? Inclusive, como eu falei, do meu ícone político, que é essa Chicão Vieira, uma referência aqui no bairro para mim, e eu acredito para algumas pessoas daqui da comunidade também. E ele me deu a oportunidade de eu entrar me fez acreditar que eu seria capaz de representar a bandeira da criança e do adolescente aqui no bairro. E daí, então, eu fiz minha inscrição. Nunca na vida, Jailma, nunca eu imaginei que dentre de 20 pessoas que estavam lá inscrita, eu ia ser a primeira mais votada aqui do Mário Andreasa. Eu sabia que eu estava pedindo votos, eu sabia que eu estava colocando meu nome para representar a bandeira da criança e do adolescente, mas eu não sabia a dimensão do crédito que a população tem por mim. Eu não imaginava. E eu só tive essa confirmação através da eleição do conselheiro tutelar. Me fala um pouco de como era o dia a dia como conselheira, das suas experiências, o que você pôde observar, o que isso te fortaleceu para a sua futura experiência, se assim for eleita como vereadora. Não foi uma coisa passageira, foi uma coisa que me amadureceu, que me fortaleceu, que me fez ser forte, que me fez eu visualizar as dificuldades do nosso bairro. Não só do meu bairro, mas de todo a questão eu englobo até Bahia. A gente não atendia os outros bairros, mas a gente ouvia, né? Eu era uma representatividade da bandeira da criança e do adolescente, mas a gente saía daquele setor que trabalhava e a gente iria para outros setores do centro da cidade. Então isso é muito forte ainda em mim. No caso, essas experiências, foram elas que te deram força para criar projetos contra a violência doméstica, contra a mulher? Você tem projetos nessa área? Então, a gente na verdade tem vários projetos, eu acho que tem 14 ou 15 propostas, né? Mas me fala um pouco sobre esse, contra violências domésticas. Então, esse trabalho sobre a violência doméstica, a gente sabe que isso é um assunto generalizado, existe. E é gritante na nossa sociedade, principalmente na nossa comunidade. Não é só a comunidade do Mário Andreasa, na comunidade de Bahia. E por que não abrir um segmento de linha de apoio para essas mulheres? Onde ela vai ter uma casa de acolhimento para ter um apoio psicológico, jurídico, social. Por que não? Isso fortalece, conhecimento é poder. Na época de pré-campanha, que a gente desenvolveu a nossa pré-campanha da eleição para a vereadora, a gente sempre desenvolvia as lives para o pessoal da comunidade ter conhecimento. Conhecimento é poder, não tem para onde correr. Você pode não ter o curso graduado que você tiver, mas você tem conhecimento. Isso é muito importante. Nenhuma pessoa vai enganar ou tentar driblar a pessoa dizendo falsas orientações, entendeu? E com você tendo conhecimento, a própria pessoa que não tem a leitura, mas tem a vivência, que é a maior riqueza, né? Que é um complemento, que tem que existir o conhecimento, e a gente tem que fortalecer, que precisa estudar, que precisa fortalecer, que precisa avançar, mas a gente não pode deixar a pessoa que não tem leitura. Essa pessoa traz uma riqueza de conhecimento que poucas pessoas reconhecem isso. Poucas pessoas têm essa leitura dessas pessoas. Então, com esse projeto, você busca fortalecê-las com conhecimento e toda aquela base que você falou, social, jurídica, psicológica. Um dos nossos projetos, Jailma, é esse, né? Lutar para uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que lá vai ter o apoio jurídico, que lá vai ter o apoio social, enfim, como eu falei. E um dos nossos projetos que é referência, que eu acho que é o mais importante, esse daí é primordial, é você ter o gabinete itinerante. Por quê?
A gente aqui em Bahia, isso é uma vergonha, né? Isso é gritante, não só para mim, mas todas as pessoas que a gente escuta, que quando os vereadores ganham, eles somem do bairro, somem da cidade, somem de ouvir a comunidade, de ouvir o eleitor, né? A gente está cansado do pessoal falar. A gente está cansado disso. E o nosso mandato é de ouvir. E através do projeto de gabinete itinerante, além de eu estar perto da comunidade, sabendo o problema dele, a comunidade vai estar perto de mim. Não vai ter essa separação. Tem que existir isso. Sobre a mulher, sobre a representatividade da mulher, a gente vê que, felizmente, as mulheres tiveram vários avanços, alcançaram novas posições, novos lugares na sociedade que para elas, infelizmente, não existiam. Então, me fala um pouco sobre como é ser mulher na política. A gente é o maior número de mulheres no país. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas a gente é minoria nas representatividades, nos poderes de decisões. Eu fico estarrecida. A gente é maioria e minoria nos poderes de decisões. Graças a Deus, o pessoal que mora na minha comunidade, meus pais, eles sabem da minha integridade e sabem da pessoa que eu sou, né? E sabe da minha referência, né? Não sou eu que estou dizendo, é minha história que está trazendo isso comigo. Não sou eu que estou criando, né? Isso é uma trajetória que veio de criança até agora, até Cleice, 37 anos, né? Então, eu não, desde o início da minha adolescência até agora, Cleice não projetou ser conselheira tutelar, ter um cargo público eletivo. Cleice não programou isso, não sonhou isso, não almejou isso. Foi uma transformação. E eu costumo dizer que eu sou uma das guerreiras mulheres a estar na política de Bahia, com tanta coragem, com tanto coração para se doar, sabe, por essa campanha, para apresentar para a Bahia uma proposta de mudança, sabe, com muita representatividade e com muita vontade de justiça social aqui para todos e fazer o bem comum. Eu costumo dizer, eu digo isso sempre e eu acho que eu tenho que repetir porque isso é muito vivo em mim. Não tem como a gente eu ser sozinha, não. Cleice só está nessa posição porque tem várias pessoas apoiando Cleice para isso. Eu sou porque nós somos. Essa frase não é minha, é de Mariel, todo mundo sabe, né? Mas eu reforço. Então, assim, eu não estou só nessa, né? Tem várias outras mulheres que estão me fortalecendo para isso. E não só mulheres, mas homens também. A gente sabe que no meio político, os partidos, eles não respeitam as mulheres. Eles não têm um olhar para a mulher. Eles sabem que tem que ter o local da mulher lá no partido, mas eles não dão importância. É tipo isso, eu sempre dizia, vou repetir, e vou seguir com essa linha. A gente tem um direito garantido, mas a gente luta para ser efetivado. Verdade. Deixa uma mensagem para quem está te assistindo, que ainda está indeciso sobre qual representante votar nessa eleição. Eu aconselho que o eleitor, ele veja a história do candidato, que ele possa testemunhar de outras pessoas, ouvir de outras pessoas o testemunho daquela pessoa que está sendo candidata. Isso eu digo para mim e para qualquer outro. Veja a história desse eleitor. Se ele tem como te honrar mais na frente, se ele tem força de vontade para fazer mudança, se você tem quando ouvir a história, sinta esperança. Não, essa daqui eu tenho esperança, essa daqui tem uma história, ela não mudou. Eu costumo dizer, Jaima, que quando eu fui conselheira tutelar, o poder não subiu minha cabeça porque eu fui a mais votada no Mário Andreasa, né? Do Mário Andreasa, da Cidade Alta, né? Da região 2, do Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, Rio do Meio e Mário Andreasa. Os 980 votos que Cleice fez, não fez ela mudar o caráter que ela tem. Ela continuou no bairro, ela continuou com seu trabalho voluntariado, ela continuou fazendo a feira dela no bairro, ela continuou com o mesmo trabalho que ela tinha e com a mesma pessoa que ela é. Não é o cargo que faz o teu caráter, não é.
E isso é o que eu tento passar para os eleitores. Que quando eu digo, você me conhece, você sabe a pessoa que eu sou. Então, os 980 votos que eu tive para conselheira tutelar, que eu acho que é a eleição mais difícil que tem, porque você conseguir levar 980 votos para a pessoa votar em você voluntariamente, porque não é obrigatório você votar em conselheiro tutelar, não tem preço de mensurar o valor disso, não. Sabe, 980 votos, e você tem que honrar. É uma responsabilidade que é tamanha que você sente assim, cara, eu fui a mais votada, então eu tenho que dar meu sangue aqui. Muito obrigada, Cleice. Obrigada por ter me concedido essa entrevista. Obrigada a você que está aí assistindo. Espero que essa entrevista tenha te trazido mais informações para ter um voto consciente. É isso aí. Eu conto com você. O meu número é 65065. Me siga nas redes sociais e analise o seu candidato. Eu estou me ofertando aqui. Seja um voluntário da nossa rede de apoiadores. A nossa campanha é toda de voluntariado. A gente não tá... Eu sou uma pessoa desempregada no dia de hoje. A gente não tem um tostão para a nossa campanha. São pessoas que estão nos ajudando. E a nossa maior riqueza é o recurso humano. Não existe preço nenhum que pague isso. É isso.